O sucesso custa caro, mas o fracasso mais ainda. Abertura de ruptura. O choque inicial. Ninguém vive de graça. Essa é a verdade mais ignorada e, ao mesmo tempo, a mais implacável que existe. Você pode fechar os olhos, pode fingir que não vê, pode se distrair com ruído, entretenimento e promessas vazias, mas enquanto você faz isso, a vida continua anotando tudo. Cada escolha, cada adiamento, cada vez que você sabe exatamente o que deveria fazer e escolhe não fazer, tudo entra na conta. Não existe neutralidade, não existe pausa, não existe modo seguro. Ou você paga conscientemente agora, ou paga inconscientemente depois. E o depois sempre cobra mais caro. O erro não é achar que o sucesso custa caro. O erro é acreditar que o fracasso é gratuito. Isso é a maior mentira que já venderam. O fracasso apenas cobra de forma lenta, silenciosa e cruel. Ele não chega com sirenes, não chega com avisos, não chega com impacto imediato. Ele chega como cansaço acumulado, como frustração constante, como a sensação de estar sempre correndo atrás, sempre atrasado na própria vida. Ele chega quando você percebe que o tempo passou e você ainda está negociando com as mesmas desculpas. O cérebro humano foi programado para evitar dor imediata. Isso não é falha moral, é biologia. O problema começa quando você transforma esse instinto em estilo de vida, quando toda decisão é filtrada pela pergunta errada. Não é isso me aproxima do que eu quero ser. É isso dói agora ou depois. E quase todo mundo escolhe depois, porque depois parece distante, abstrato, quase inexistente. Só que depois sempre chega. E quando chega, não pede permissão. Ele apenas se impõe. Cada vez que você escolhe conforto no lugar de disciplina, você sente alívio. E esse alívio engana. Ele te dá a sensação de que você está se protegendo, quando na verdade está se enfraquecendo. O alívio é curto, mas o efeito é longo. Aos poucos, sem perceber, você começa a treinar o seu cérebro a fugir. Fugir do esforço, fugir da responsabilidade, fugir da própria capacidade. E aquilo que você não treina, você perde. Primeiro perde a confiança em si mesmo. Depois perde o respeito próprio. E por último, perde a coragem de tentar de verdade. O sucesso assusta porque ele exige pagamento antecipado. Ele exige que você faça o que é difícil quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há garantia. Ele exige repetição, constância e silêncio. Ele exige que você se levante quando seria mais fácil se esconder atrás de uma desculpa aceitável. E a maioria não foge porque não consegue. Foge porque não quer encarar o desconforto de admitir que sabe o que precisa ser feito. Enquanto isso, o fracasso se apresenta como um amigo compreensivo. Ele diz que você trabalhou muito, que você merece um tempo, que amanhã você compensa. Ele nunca se impõe, ele nunca exige. Ele apenas concorda com tudo o que você quer ouvir. E é exatamente por isso que ele vence tanta gente inteligente, talentosa e cheia de potencial. Porque ele não parece uma ameaça, ele parece descanso. Mas o preço desse descanso é pago em parcelas longas de arrependimento. A vida não cobra imediatamente quando você foge. Ela deixa você acreditar que está tudo sob controle. Ela te dá espaço, ela te observa. E quando você percebe, a conta já está grande demais para ignorar. Não é um evento único, é um acúmulo. É o peso de centenas de pequenas escolhas feitas para evitar desconforto. E o mais duro não é a dor, é a clareza tardia. É o momento em que você entende que não foi falta de capacidade, foi falta de decisão. Talvez você ainda acredite que não chegou nesse ponto, que ainda dá tempo, e talvez dê, mas essa crença só é verdadeira enquanto você usa o tempo como ferramenta, não como desculpa. O tempo não salva ninguém sozinho. Ele apenas amplia o que você faz com ele. Se você usa o tempo para construir, ele multiplica.
Se você usa o tempo para adiar, ele cobra juros emocionais altos. E esses juros aparecem como ansiedade, comparação constante e aquela sensação incômoda de estar vivendo abaixo do próprio potencial. Este vídeo não foi feito para te motivar, foi feito para tirar o anestésico. Porque enquanto você espera o momento certo, a vida segue. Enquanto você espera sentir vontade, a disciplina se distancia. Enquanto você negocia com a sua versão fraca, a sua versão forte fica mais distante. E chega um momento em que a pergunta deixa de ser por que não deu certo e passa a ser por que eu não paguei o preço quando era mais barato. Você já está pagando algo agora. Mesmo parado, você paga. Mesmo evitando, você paga. A diferença é o tipo de moeda. Ou você paga com esforço consciente, que constrói respeito próprio e força interna, ou você paga com arrependimento silencioso, que corrói aos poucos. Um dói no início e liberta no fim. Os outro conforta no início e aprisiona no fim. Não existe meio termo. Não existe escolha neutra. Se isso incomoda, é porque toca num ponto real. Desconforto é sinal de verdade, não de erro. A partir daqui, não dá mais para fingir ignorância. O próximo passo é encarar a armadilha mental mais comum que mantém pessoas presas por anos, a ilusão confortável de que depois você resolve, quando na verdade, cada depois só torna a conta maior. A ilusão do depois eu resolvo, depois eu resolvo. Essa frase parece inofensiva, quase madura, quase estratégica. Ela soa como planejamento, como autocontrole, como alguém que sabe administrar o próprio tempo. Mas na prática, essa frase é uma das anestesias mentais mais eficientes já criadas. Ela não resolve nada, ela apenas adia o confronto. E toda vez que você adia o confronto, você fortalece o hábito de fugir, não da tarefa, de si mesmo. O cérebro humano prefere o alívio imediato ao benefício distante. Isso não é falta de caráter, é funcionamento neurológico básico. O problema começa quando você constrói a sua vida inteira, obedecendo esse impulso. Quando toda escolha é filtrada pelo conforto do agora, o futuro deixa de ser construído e passa a ser empurrado. E o que é empurrado não desaparece. Ele se acumula, ele pressiona, ele cobra. O depois é confortável porque não existe. Ele não exige ação, não exige postura, não exige identidade. Ele permite que você se sinta bem, sem mudar nada. E isso cria um ciclo perigoso. Você sente alívio por não agir, interpreta esse alívio como descanso merecido e, sem perceber, começa a associar disciplina com ameaça e adiamento com segurança. Aos poucos, o seu cérebro aprende que fugir é mais inteligente do que enfrentar. E tudo aquilo que você evita hoje se torna maior amanhã. Não é o grande erro que destrói as pessoas. É a soma das pequenas concessões. É o treino que você pula achando que não faz diferença. É o estudo que você adia porque está cansado. É a conversa difícil que você evita para manter a paz momentânea. Cada uma dessas escolhas parece pequena demais para importar, mas elas estão ensinando algo para você. Estão ensinando que a sua palavra é negociável. E quando a sua palavra perde valor para você mesmo, todo o resto desmorona. O depois eu resolvo cria uma dívida invisível. Você não vê na hora, não sente na hora, não sangra na hora. Mas essa dívida cresce em silêncio. Ela cresce em forma de insegurança, de procrastinação crônica, de comparação constante com quem avançou. Ela cresce naquele incômodo que aparece quando você está sozinho e percebe que sabe exatamente o que deveria estar fazendo, mas não está. Esse incômodo não é culpa. É consciência tentando te acordar. Existe um ponto psicológico importante aqui. Quando você adia uma ação que sabe que precisa fazer, o cérebro registra isso como quebra de promessa. Não importa se você disse em voz alta ou não, o seu sistema interno entende que você falhou consigo mesmo.
E cada quebra dessas reduz a sua autoeficácia, a crença de que você é capaz de cumprir o que decide. É assim que pessoas inteligentes se tornam inconsistentes. Não por falta de capacidade, mas por excesso de adiamento. O mais perigoso do depois é que ele não parece fracasso. Ele parece prudência, ele parece autocuidado, ele parece equilíbrio, mas na maioria das vezes ele é apenas medo disfarçado de racionalidade, medo de falhar, medo de se frustrar, medo de descobrir o próprio limite. E esse medo encontra no adiamento o parceiro perfeito, porque juntos eles mantêm tudo exatamente como está, sem risco, sem crescimento, sem avanço. Enquanto isso, o tempo não pausa. Ele continua, e ele não avalia intenções, apenas ações. O tempo não recompensa planos, ele recompensa a execução. Você pode ter as melhores ideias, as melhores metas, a melhor visão, mas se tudo fica preso no depois, o resultado prático é zero. E zero repetido por anos vira uma identidade. A identidade de alguém que sempre começa amanhã e nunca termina nada. Talvez você se reconheça aqui e pense que isso é exagero, que você só está cansado, que essa fase vai passar. Mas fases não passam sozinhas, elas são atravessadas. E atravessar exige decisão. O adiamento constante não é descanso, é desgaste. Porque manter algo pendente consome energia mental todos os dias. O que você evita ocupa espaço. O que você adia pesa. E esse peso invisível explica por que tanta gente se sente cansada mesmo sem ter feito quase nada. Existe uma diferença brutal entre descansar e adiar. Descansar é uma escolha consciente para recuperar energia com data para retornar. Adiar é uma fuga sem prazo. O descanso fortalece, o adiamento enfraquece. Um constrói clareza, o outro constrói confusão. E a maioria chama adiamento de descanso, para não ter que encarar a verdade desconfortável de que está com medo de pagar o preço agora. O fracasso começa exatamente aqui. Não no erro grande, não na queda pública, não no colapso visível. Ele começa quando você se convence de que depois resolve, porque nesse momento você transfere a responsabilidade para uma versão futura de você que ainda não existe. E essa versão futura nunca aparece, porque ela só nasce quando você age no presente. Se você está esperando sentir vontade, está preso. Vontade é consequência de ação, não pré-requisito. Se você está esperando clareza total, está se sabotando. Clareza vem do movimento. O depois promete segurança, mas entrega estagnação. E estagnação prolongada sempre cobra um preço emocional alto. Esse vídeo avança porque não basta entender o custo. É preciso enxergar como o fracasso se constrói antes mesmo de qualquer derrota visível. O próximo ponto é ainda mais desconfortável, porque revela como essa conta não chega com barulho, não chega com aviso e não chega de uma vez. Ela chega em silêncio, quando você menos espera, e quando chega, já está grande demais para ignorar. A conta, que chega em silêncio, fracasso, não anuncia a fatura. O fracasso não avisa quando está chegando. Ele não bate na porta, não manda mensagem, não cria um momento claro para você reagir. Ele se infiltra, ele se acomoda, ele se constrói enquanto você acredita que ainda está tudo sob controle. É exatamente por isso que tanta gente só percebe quando já está fundo demais. Não foi um dia ruim, não foi uma decisão isolada. Foi uma sequência longa de pequenas concessões que nunca pareceram graves o suficiente para exigir mudança imediata. O fracasso não começa quando tudo quebra. Ele começa quando você aceita menos do que sabe que deveria aceitar. Quando você tolera dias vazios, achando que amanhã compensa. Quando você se acostuma a prometer e não cumprir. No início, isso não dói. No início, isso parece flexibilidade, parece maturidade, parece adaptação.
Mas por baixo dessa aparência racional, algo essencial começa a se perder. O respeito próprio começa a ser negociado em silêncio. Existe um mecanismo psicológico poderoso aqui. Toda vez que você ignora um desconforto interno, o cérebro aprende que aquele sinal pode ser silenciado. A consciência fala, você não responde, e ela fala mais baixo na próxima vez. Não porque o problema desapareceu, mas porque você treinou sua mente a ignorá-lo. É assim que pessoas passam anos vivendo vidas que não escolheram conscientemente. Elas apenas se adaptaram ao que não tiveram coragem de confrontar. A conta silenciosa começa a aparecer na forma de comparação constante. Você não percebe de imediato, mas começa a olhar ao redor e sentir que está ficando para trás. Pessoas que começaram depois avançaram. O tempo parece ter acelerado para os outros e desacelerado para você. Esse sentimento não surge do nada. Ele nasce da percepção profunda de que você sabe onde poderia ter sido mais firme, mais disciplinado, mais honesto consigo mesmo. O arrependimento não chega como um choque único. Ele chega como um peso constante no fundo da mente. Mesmo nos momentos de descanso, algo não encaixa. Mesmo nas distrações, algo incomoda. É uma sensação de pendência com a própria vida, de assuntos inacabados com quem você poderia ter sido. Isso cansa, isso drena energia. Isso explica por que tantas pessoas se sentem exaustas mesmo sem esforço físico real. Carregar o que não foi feito consome mais do que executar. O fracasso silencioso cobra na identidade. Aos poucos, você para de se enxergar como alguém confiável para si mesmo. Você começa a duvidar da própria capacidade de sustentar esforço. Não porque você tentou tudo e falhou, mas porque você tentou pouco e desistiu cedo demais vezes. E essa autoimagem distorcida passa a guiar suas escolhas. Você mira mais baixo, você escolhe o seguro, você evita desafios que exigiriam constância. Não porque esse seja o seu limite, mas porque você não confia mais na sua própria disciplina. Essa conta também aparece na forma como você se posiciona no mundo. Quando você não se respeita nas pequenas decisões, isso transborda para os relacionamentos, para o trabalho, para a forma como você aceita ser tratado. Você começa a tolerar situações que antes não toleraria. Começa a se calar quando deveria se posicionar. Começa a aceitar o mínimo para evitar o desconforto do confronto. Tudo em nome de uma falsa estabilidade que, no fundo, só mantém você exatamente onde está. O mais perigoso do fracasso silencioso é que ele se apoia na esperança passiva. Aquela esperança de que as coisas vão melhorar sozinhas, de que uma oportunidade vai aparecer, de que em algum momento você vai se sentir diferente. Enquanto você espera, a conta cresce. Enquanto você espera, o tempo passa. Enquanto você espera, a distância entre quem você é e quem poderia ser aumenta. E quanto maior essa distância, mais difícil fica acreditar que ainda dá para atravessá-la. Chega um momento específico em que essa conta se torna impossível de ignorar. Não é um evento externo, não é uma crise visível, é um instante interno de lucidez, um momento em que você percebe que sabe exatamente por que está onde está. Não é confortável, não é leve, mas é verdadeiro. E é nesse ponto que muita gente recua mais uma vez. Porque essa clareza exige responsabilidade, e responsabilidade exige ação imediata. O fracasso não anuncia a fatura porque, se anunciasse, você reagiria cedo. Ele prefere o silêncio porque o silêncio permite acomodação. Ele prefere o conforto morno porque o conforto mantém você imóvel. E enquanto você está imóvel, ele trabalha. Ele corrói sua confiança, sua clareza, sua coragem. Tudo sem pressa, tudo sem alarde. Até que um dia você percebe que o custo não foi apenas financeiro, profissional ou externo. Foi interno. Foi quem você deixou de se tornar.
Entender isso muda tudo, porque revela que o fracasso não é azar, não é destino e não é falta de capacidade. Ele é construção. E se ele é construído, ele poderia ter sido evitado. O próximo ponto é ainda mais direto, porque expõe uma crença popular que sustenta essa construção silenciosa por anos. Uma crença confortável, amplamente aceita, que faz pessoas acreditarem que o problema é talento, quando na verdade é disposição para pagar o preço real. O mito do talento barato. Existe uma mentira confortável que sustenta milhões de vidas medianas sem que as pessoas percebam. A mentira de que talento é o fator decisivo. A ideia de que alguns nasceram com algo especial, enquanto outros simplesmente não tiveram sorte. Essa crença é popular porque ela alivia a consciência. Ela oferece uma explicação simples para resultados complexos. Se o problema é talento, então não é falta de disciplina, não é falta de constância, não é falta de coragem para sustentar o desconforto diário. É algo fora do seu controle. E nada paralisa mais um ser humano do que uma explicação que retira o controle das próprias mãos. Talento nunca construiu nada sozinho. Talento apenas abre portas iniciais. Ele reduz o atrito do começo, acelera os primeiros resultados e gera elogios rápidos que criam a ilusão de progresso sólido. Mas talento não sustenta rotina. Talento não acorda cedo quando o corpo pede para ficar. Talento não mantém consistência quando o entusiasmo desaparece. Talento não segura alguém no caminho quando ninguém está olhando. Sem disciplina, talento vira frustração refinada, vira potencial desperdiçado, vira a história clássica de quem tinha tudo para dar certo, menos a disposição de continuar quando ficou desconfortável. O mito do talento barato faz você acreditar que pessoas bem-sucedidas sofrem menos, que para elas é mais fácil, que existe algum tipo de vantagem invisível que elimina o esforço. Isso é falso. Pessoas que avançam de verdade não sofrem menos. Elas apenas escolhem sofrer antes. Elas aceitam pagar um preço que a maioria tenta negociar. Elas entendem que o verdadeiro diferencial não está na capacidade inicial, mas na tolerância ao desconforto repetido. Não é quem começa melhor que vence, é quem permanece quando a novidade acaba. Disciplina não é emoção, não é empolgação, não é vontade. Disciplina é identidade em ação. É um acordo diário com aquilo que você decidiu ser, mantido principalmente nos dias em que você não sente nada. Pessoas consistentes não esperam estar motivadas. Elas se movem mesmo sem vontade. Isso cria uma vantagem acumulada que não aparece no curto prazo, mas se torna impossível de ignorar no longo prazo. Compromisso não pergunta como você se sente. Compromisso exige ação alinhada com decisão. Quando você acredita demais no talento, você começa a negociar esforço. Você espera o momento certo, espera a clareza perfeita, espera a confiança aparecer, espera se sentir preparado. Enquanto isso, alguém com menos habilidade, mas mais disciplina, está avançando todos os dias. Não porque seja superior, mas porque entendeu algo simples e duro. Progresso responde à repetição, não ao potencial. Potencial não executado não vale nada. É apenas uma promessa que nunca se cumpre. Existe um efeito psicológico profundo aqui. Quando você atribui o sucesso de alguém apenas ao talento, você reforça em si mesmo uma mentalidade externa. Você começa a acreditar que o resultado depende de algo que você não controla. Isso enfraquece o senso de responsabilidade pessoal. E sem responsabilidade pessoal, não existe disciplina sustentável. Você se torna refém do humor, das circunstâncias e da validação externa. Quando as condições não são ideais, você para. Quando não há reconhecimento, você desacelera.
Quando fica difícil, você questiona se aquilo é mesmo para você. A verdade é simples e desconfortável. A maioria das pessoas não falha por falta de talento. Falha por falta de disposição para pagar o preço quando ninguém está aplaudindo. Falha porque subestima o poder das pequenas ações feitas todos os dias. Falha porque romantiza o resultado final e despreza o processo silencioso. Falha porque quer o reconhecimento sem aceitar o sacrifício invisível que vem antes. Talento também cria uma armadilha perigosa. Ele faz você acreditar que se algo exige esforço prolongado, talvez não seja o seu caminho. Pessoas talentosas muitas vezes desistem mais cedo porque não foram treinadas para o desconforto contínuo. Elas se destacam no início, mas travam quando o progresso exige repetição monótona, paciência e humildade. Já quem constrói disciplina aprende a continuar mesmo quando o avanço não é visível. Aprende a confiar no processo, não na sensação momentânea. O mundo está cheio de talentos desperdiçados e de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias pela constância. Isso não é discurso motivacional. É padrão observável. Disciplina constrói identidade. Identidade sustenta comportamento. Comportamento repetido constrói resultado. Talento sem disciplina não passa do ponto de partida. E ponto de partida não garante chegada. Só garante ilusão e expectativa não cumprida. Quando você abandona o mito do talento barato, algo muda internamente. Você para de esperar ser especial e começa a agir como alguém responsável. Você entende que não precisa ser melhor do que ninguém. Precisa apenas ser mais consistente do que ontem. Essa mudança de critério devolve o controle para você. Não depende de dom, não depende de sorte, não depende de inspiração, depende de decisão repetida, mesmo quando ninguém vê. A pergunta nunca foi se você tem talento suficiente. A pergunta real é se você está disposto a pagar o preço que o talento sozinho nunca paga. Se você está disposto a continuar quando o entusiasmo acaba. Se você está disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há retorno imediato. Se você está disposto a parar de negociar consigo mesmo todos os dias, em silêncio, longe de aplausos, esse entendimento é essencial, porque ele abre espaço para a próxima verdade. Se talento não decide, então o que realmente separa quem constrói de quem apenas começa é a forma como cada um lida com a dor. Existe um tipo de dor que você escolhe agora e outro que escolhe por você depois. Essa escolha acontece todos os dias, inclusive nos dias em que você finge que não está escolhendo. A psicologia do pagamento antecipado. Existe uma diferença fundamental entre pessoas que avançam e pessoas que ficam presas no mesmo lugar por anos, e essa diferença não está na inteligência, na oportunidade ou na sorte. Ela está na relação que cada uma tem com a dor. Algumas pessoas entendem cedo que a dor é inevitável e escolhem quando enfrentá-la. Outras tentam evitá-la o máximo possível e acabam sendo controladas por ela. Esse é o ponto central do pagamento antecipado. Não se trata de sofrer mais. Trata-se de escolher sofrer do jeito certo. O cérebro humano sempre vai buscar o caminho de menor resistência imediata. Isso é automático. Dor agora é interpretada como ameaça. Dor depois é interpretada como problema distante. Por isso, pagar o preço antecipadamente parece irracional para quem vive apenas reagindo ao impulso. Fazer o que é difícil hoje, sem garantia de recompensa imediata, exige algo raro: controle interno. Exige a capacidade de agir mesmo quando o sistema emocional pede para parar. Pagamento antecipado é quando você escolhe o desconforto antes que ele seja imposto. É quando você treina mesmo sem vontade, estuda mesmo cansado, age mesmo inseguro, não porque gosta da dor, mas porque entende o custo de evitá-la.
Existe uma dor que você escolhe e existe uma dor que escolhe você. A primeira constrói força, a segunda constrói ressentimento. Psicologicamente, isso muda tudo. Quando você se expõe voluntariamente ao desconforto, o cérebro registra algo poderoso. Ele aprende que você não foge. Ele aprende que você cumpre o que decide. Isso fortalece a autoeficácia, a crença interna de que você é capaz de agir sob pressão. Cada vez que você paga antes, você treina respeito próprio. E respeito próprio muda comportamento de forma profunda e duradoura. O oposto também é verdadeiro. Toda vez que você evita o esforço que sabe que precisa fazer, o cérebro aprende que a fuga funciona. Ele associa alívio com adiamento. Isso cria um padrão perigoso. Quanto mais você foge, mais sensível fica à dor. Quanto mais sensível, mais você evita. E esse ciclo transforma desafios normais em obstáculos gigantes. O problema deixa de ser a dificuldade da tarefa e passa a ser a sua incapacidade treinada de sustentar desconforto. Pagamento antecipado não é intensidade sem direção. Não é se destruir, é estrutura, é consistência, é entender que pequenas dores diárias evitam grandes dores futuras. Uma conversa difícil hoje evita anos de ressentimento. Um treino desconfortável hoje evita problemas de saúde depois. Uma decisão firme agora evita arrependimento prolongado. O cérebro não gosta disso no começo, mas aprende a respeitar quem age com coerência. Existe um ponto importante aqui. Pessoas que pagam antecipadamente não se sentem mais motivadas. Elas se sentem mais confiáveis para si mesmas, e isso é muito mais poderoso do que motivação. Motivação oscila, confiança interna sustenta. Quando você confia que vai agir mesmo sem vontade, o medo perde força, a procrastinação perde espaço, a ansiedade diminui, porque você sabe que não depende do humor para se mover. Essa é a raiz da disciplina como liberdade. Quando você paga antes, você não fica refém do caos depois. Você não vive apagando incêndios, você não vive correndo atrás. Você cria margem. Margem emocional, mental e prática. E essa margem te dá opções. Pessoas indisciplinadas vivem sem opções, reagem. Pessoas disciplinadas escolhem. O pagamento antecipado também muda a forma como você interpreta o desconforto. O esforço deixa de ser sinal de erro e passa a ser sinal de alinhamento. Quando algo é difícil, você não assume que está no caminho errado. Assume que está no caminho real. Isso elimina uma das maiores armadilhas modernas, a ideia de que crescimento precisa ser confortável. Crescimento quase nunca é confortável. Ele é exigente, ele pede repetição, ele pede paciência. Quem entende isso para de romantizar atalhos, para de procurar métodos mágicos, para de esperar condições ideais. Começa a agir com o que tem, onde está, e isso gera um efeito acumulativo poderoso. Cada ação difícil executada fortalece a próxima. Cada promessa cumprida facilita a seguinte. O esforço deixa de ser um evento isolado e vira identidade. A maioria das pessoas não falha por falta de conhecimento. Falha por falta de disposição para pagar o preço antes. Elas querem primeiro a confiança, depois a ação. Primeiro a clareza, depois o movimento. Primeiro a segurança, depois o compromisso. Mas a ordem real é inversa. Ação gera clareza. Clareza gera confiança. Confiança sustenta consistência. Quem inverte essa ordem fica esperando para sempre. Pagar antecipadamente não garante sucesso imediato, mas garante algo mais importante. Garante que você não será surpreendido pela própria negligência. Garante que, independentemente do resultado externo, você se respeitou no processo. E isso constrói uma base interna que ninguém pode tirar. Pessoas que pagam antes não vivem com a sensação de dívida consigo mesmas. Elas vivem com a consciência limpa de quem fez o que precisava ser feito.
Esse é o divisor de águas silencioso. Enquanto alguns tentam minimizar a dor agora, outros a utilizam como ferramenta. Enquanto alguns fogem, outros treinam. Enquanto alguns adiam, outros constroem. E com o tempo, a diferença se torna visível. Não porque um grupo é melhor, mas porque um grupo escolheu pagar quando era mais barato. Entender isso leva direto ao próximo ponto. Existe um momento específico em que essa escolha deixa de ser teórica e se torna real. Um momento em que não dá mais para fingir que não sabe. Um momento em que a vida exige posicionamento. É nesse ponto que muitos recuam, e é exatamente aí que poucos avançam. O momento da escolha real. Aqui o vídeo de vídeo público. Existe um ponto específico em toda a jornada em que a narrativa muda de forma irreversível. Até ali, tudo pode ser explicado, justificado, relativizado. Falta de tempo, falta de oportunidade, falta de apoio, falta de dinheiro. Até ali, o discurso se sustenta e parece até razoável. Mas chega um momento em que essas explicações começam a soar vazias até para quem as repete. Um momento silencioso, quase invisível para o mundo, mas brutalmente claro para quem vive. É o momento da escolha real. E é exatamente aqui que este vídeo separa quem assiste para se distrair de quem assiste para se confrontar de verdade. Esse momento não vem com aviso prévio. Ele não chega com música épica, nem com um grande evento externo que legitime a mudança. Ele aparece em situações simples, repetitivas e desconfortavelmente comuns. No despertador que toca e você sabe que deveria levantar. Na tarefa que ninguém está fiscalizando. No treino que pode ser pulado sem consequência imediata. Na decisão que ninguém vai aplaudir. É aí que a verdade se apresenta sem maquiagem. Ninguém está vindo te salvar. Ninguém está olhando. Ninguém vai punir ou recompensar agora. Só você sabe o que precisa ser feito e só você sabe se vai fazer. Psicologicamente, esse é o ponto mais hostil para o ego. Porque aqui não existe mais vítima, não existe mais vilão externo conveniente, não existe mais narrativa sofisticada para explicar a estagnação. Existe apenas a consciência clara do que precisa ser feito contra a resistência interna de fazer. É nesse instante que a maioria recua. Não por incapacidade real, mas por recusa silenciosa. Recusa em abandonar a identidade confortável de quem diz que quer, mas nunca executa. De quem se define pelo potencial e não pela prática. Nesse ponto, o cérebro entra em modo de negociação. Ele tenta ganhar tempo. Só hoje não. Amanhã eu faço direito. Agora não é o melhor momento. Esse diálogo interno parece inofensivo, quase racional, mas ele é decisivo, porque cada vez que você negocia contra aquilo que sabe ser o certo, você enfraquece sua própria autoridade interna. Você se ensina que suas decisões são reversíveis, que seus compromissos podem ser adiados, que a sua palavra para si mesmo não precisa ser respeitada. Aqui o público se divide porque nem todos estão prontos para assumir essa responsabilidade. Alguns querem se sentir inspirados sem serem confrontados. Querem frases fortes sem exigência prática. Querem consumir a ideia de mudança sem pagar o custo da mudança. Querem acreditar que entender já é suficiente. Mas não é. Entendimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Transformação começa quando a informação encontra resistência interna e mesmo assim você age. O momento da escolha real não é sobre intensidade emocional. Não é sobre fazer tudo de uma vez ou mudar a vida inteira em um dia. É sobre alinhamento entre o que você sabe e o que você faz. É escolher executar o próximo passo correto, mesmo sem vontade, mesmo sem clareza total, mesmo sem confiança. Porque confiança não antecede a ação. Confiança é consequência da ação repetida, apesar do desconforto.
Esperar se sentir pronto é uma forma elegante de procrastinar. Esse ponto também revela algo profundo sobre identidade. Até aqui, você pode dizer que quer mudar. A partir daqui, suas ações começam a declarar quem você realmente é. Não quem você pretende ser, não quem você admira, mas quem você pratica ser todos os dias. Identidade não se constrói com intenção. Ela se constrói com repetição. E a repetição nasce exatamente nesses momentos pequenos, chatos e invisíveis, onde ninguém está olhando e ninguém está cobrando. Muitos desistem aqui porque percebem que o preço não é pontual. Não é um sacrifício isolado, não é uma virada mágica. É um compromisso contínuo com escolhas desconfortáveis. E isso assusta mais do que o fracasso explícito, porque fracassar permite uma história para contar. Não deu certo. Persistir exige silêncio, paciência e humildade. Exige aceitar que por um tempo você vai fazer muito e receber pouco, que ninguém vai reconhecer, que ninguém vai validar, que o progresso real acontece longe do olhar alheio. Esse é o ponto onde o ego reage com força, porque o ego quer recompensa rápida, quer reconhecimento externo, quer prova visível de valor. Mas a disciplina verdadeira é construída no anonimato. Ela se fortalece quando você escolhe fazer o que precisa ser feito mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos, mesmo sem confirmação externa. É aqui que a maioria para. E é exatamente por isso que a minoria avança. O momento da escolha real também redefine o conceito de liberdade. Para muitos, liberdade é fazer o que se quer, quando se quer. Para quem amadurece, liberdade é fazer o que precisa ser feito sem ser escravo do próprio impulso. É escolher o longo prazo quando o curto prazo é sedutor. É suportar o desconforto agora para não carregar o arrependimento depois. É assumir o controle interno em vez de viver reagindo às circunstâncias. Esse ponto não exige perfeição. Exige honestidade brutal. Honestidade para admitir onde você está se sabotando, onde está adiando, onde está mentindo para si mesmo, e coragem para agir mesmo sabendo que não será fácil, não será rápido e não será confortável, mas será coerente, será íntegro, será real. Aqui, o vídeo deixa de ser apenas conteúdo e se torna um espelho incômodo. Alguns vão fechar, alguns vão racionalizar, alguns vão discordar e alguns poucos vão sentir um desconforto específico, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Esse desconforto é a consciência chamando para o próximo nível. Não com promessa, mas com exigência. Não com motivação passageira, mas com responsabilidade. Porque depois desse ponto, não dá mais para dizer que não sabia. A escolha fica clara. Ou você continua negociando com a sua versão fraca, ou começa a agir em favor da sua versão disciplinada. Não existe meio termo sustentável. Não existe avanço sem custo. Existe apenas a decisão silenciosa que você toma quando ninguém está olhando, repetida dia após dia. E é exatamente aqui que o jogo muda. Não para todos, mas para quem está disposto a pagar o preço que poucos aceitam pagar. O novo critério de decisão, ferramenta mental prática. Existe um momento em que informação deixa de ser o problema. Você já sabe o que precisa ser feito, já ouviu conselhos suficientes, já consumiu livros, vídeos, frases fortes, histórias inspiradoras, métodos e promessas. Mesmo assim, continua travado nas mesmas decisões pequenas que, somadas ao longo do tempo, moldam uma vida inteira. É exatamente aqui que entra um novo critério de decisão. Não como conceito abstrato, não como teoria bonita, mas como uma ferramenta mental prática, simples, direta e impossível de ignorar depois que você realmente a entende. A maioria das pessoas decide com base em emoção imediata. Como se sente agora? No nível de energia do momento, no humor do dia, no conforto disponível. Esse tipo de decisão parece inofensivo porque acontece em doses pequenas.
um adiamento aqui, uma concessão ali. Mas é exatamente esse padrão que mantém pessoas inteligentes presas em ciclos medíocres. Emoção é instável. Hoje ela empurra, amanhã ela sabota. Quem decide apenas pelo que sente agora, entrega o controle da própria vida para estados temporários e circunstâncias passageiras. O novo critério muda completamente o eixo da decisão. Ele tira o foco do agora e força a mente a encarar a consequência. Ele não pergunta se é fácil, não pergunta se é prazeroso, não pergunta se você está motivado. Ele faz uma pergunta simples, brutal e honesta. Isso custa desconforto agora ou arrependimento depois? Essa pergunta corta o ruído mental. Ela desmonta desculpas sofisticadas. Ela reduz escolhas complexas a uma verdade inevitável que sempre esteve ali, mas que você evitava encarar. Toda decisão relevante da sua vida passa por esse filtro, mesmo que você nunca tenha usado isso de forma consciente. Treinar ou não treinar, estudar ou adiar, falar a verdade ou evitar conflito. Dormir cedo ou se anestesiar com distração, organizar a vida ou empurrar com a barriga. Em todas elas existe um preço. A diferença nunca foi se você vai pagar, mas quando. O desconforto imediato é visível, curto e controlável. O arrependimento futuro é silencioso, longo, corrosivo e cumulativo. Esse critério funciona porque ele respeita a psicologia humana em vez de lutar contra ela. O cérebro evita dor imediata e subestima dor futura. Isso não é falha de caráter. É um mecanismo de sobrevivência antigo. O problema começa quando você constrói uma vida inteira obedecendo esse instinto sem consciência. Quando você traz essa pergunta para o centro da decisão, você interrompe o modo automático. Você obriga o cérebro a enxergar além do momento presente. Você recupera o controle interno que havia sido terceirizado para impulsos. Essa ferramenta não exige motivação elevada. Ela exige clareza. Clareza de que não decidir já é uma decisão. Clareza de que adiar não é neutro. Clareza de que cada escolha, por menor que pareça, está treinando seu cérebro para um padrão específico. Quando você escolhe o desconforto agora, você se ensina que é alguém confiável, alguém que sustenta o que decide. Quando escolhe o alívio imediato, você se ensina que sua palavra interna é negociável. E o cérebro aprende rápido quem você é. O poder real dessa ferramenta está na repetição diária. Usá-la uma vez não muda nada. Usá-la consistentemente muda quem você se torna. Porque decisões pequenas são as que mais treinam o sistema nervoso. São elas que constroem disciplina ou sabotagem. São elas que acumulam confiança interna ou desgaste psicológico. Não é o grande evento que define caráter. É a escolha cotidiana que ninguém vê, que ninguém elogia e que ninguém fiscaliza. Com o tempo, algo profundo começa a acontecer. O desconforto antecipado começa a perder força, não porque fique mais fácil, mas porque se torna familiar. E o arrependimento, que antes parecia distante, começa a ser percebido quase em tempo real. Você começa a sentir que cada vez que evita o que precisa ser feito, algo em você se fecha, a energia cai, a postura muda, uma tensão silenciosa se instala. Esse é o custo invisível sendo cobrado antes mesmo do futuro chegar. Esse critério também protege você de decisões impulsivas disfarçadas de coragem. Nem todo desconforto imediato é virtude. A pergunta não é sofrer por sofrer. A pergunta é qual dor constrói e qual dor destrói. Existe o desconforto que fortalece, que organiza, que expande. E existe o desconforto inútil, fruto de ego, pressa, comparação ou necessidade de validação. O critério exige honestidade para distinguir os dois e maturidade para escolher o que constrói. Aplicar essa ferramenta é assumir um papel ativo na própria vida. É parar de reagir
e começar a escolher conscientemente. É entender que disciplina não é rigidez cega, mas clareza consistente. Você não precisa resolver tudo hoje. Precisa decidir bem o que está diante de você agora. Uma escolha por vez. Um compromisso cumprido por vez. Uma decisão alinhada por vez. É assim que o caos interno começa a se organizar. Essa pergunta também elimina a fantasia da escolha perfeita. Não existe decisão sem custo. O que existe é decisão consciente ou inconsciente. Quando você escolhe pagar o desconforto agora, você escolhe crescimento. Quando escolhe pagar depois, você escolhe carregar peso emocional. Crescer pesa, mas carregar pesa mais. Essa é a matemática simples que ninguém ensina, mas que a vida cobra com precisão. Com o tempo, esse critério deixa de ser uma técnica e vira identidade. Você passa a ser a pessoa que escolhe o difícil certo em vez do fácil errado. Não por heroísmo, não por força de vontade infinita, mas por lucidez e respeito próprio. E esse respeito muda tudo. Muda sua postura, muda sua energia, muda o padrão das decisões futuras antes mesmo que elas apareçam. Esse é o tipo de ferramenta que não impressiona quem busca atalhos. Ela incomoda quem vive se enganando e fortalece quem busca coerência. Quem entende que sucesso não é um evento isolado, mas um acúmulo silencioso de decisões bem feitas quando ninguém está olhando. Quem entende que disciplina não é punição, é liberdade estruturada. A partir daqui, não é mais sobre saber, é sobre aplicar. Toda vez que você estiver diante de uma escolha, pequena ou grande, faça a pergunta com honestidade brutal. Isso custa desconforto agora ou arrependimento depois? A resposta quase sempre será óbvia. O desafio nunca foi entender. O desafio sempre foi agir de acordo. E quando você age, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo desconfortável, algo se reorganiza por dentro. Você se torna alguém que confia em si mesmo. E essa confiança é um ativo silencioso que nenhuma circunstância externa consegue tirar. O decreto final. Chega um ponto em que não existe mais conteúdo novo para consumir. Nem insight revolucionário para ouvir, nem frase forte capaz de substituir aquilo que só a decisão resolve. Esse ponto é agora. Tudo o que precisava ser entendido já foi colocado sobre a mesa. O preço foi exposto sem maquiagem. As consequências ficaram claras, sem dramatização. Os mecanismos internos foram revelados, sem mistério. A partir daqui, não existe ignorância legítima, existe escolha consciente. E quando a escolha é consciente, a responsabilidade deixa de ser opcional. A vida não opera com base em intenção, discurso ou desejo. Ela opera com base em repetição. Não importa o que você pensa sobre si mesmo. Não importa o quanto você acredita que poderia ser mais disciplinado, mais focado, mais consistente. A vida responde apenas ao que você pratica todos os dias. Ela cobra de acordo com o padrão que você sustenta. Cobra resultado quando há disciplina. Cobra frustração quando há incoerência. Cobra crescimento quando há constância. Cobra arrependimento quando há adiamento. Sempre cobra. Sem exceção, sem negociação, sem sensibilidade ao seu discurso interno. O sucesso custa caro porque ele exige aquilo que a maioria evita entregar. Exige estrutura quando seria mais fácil improvisar. Exige disciplina quando ninguém está olhando. Exige constância quando o entusiasmo desaparece. Exige esforço quando o corpo pede conforto. Exige responsabilidade quando seria mais fácil culpar o passado, o ambiente, as pessoas ou a sorte. Ele exige que você pague o preço antes de sentir o benefício. Que aceite o desconforto agora, sem garantia imediata de retorno. E isso incomoda profundamente porque vai contra o instinto humano de buscar recompensa rápida.
Mas o fracasso custa mais caro ainda porque ele não exige pagamento imediato. Ele aceita parcelas pequenas. Ele permite adiamentos sucessivos. Ele aceita desculpas bem formuladas. Ele se disfarça de paciência, de descanso, de autocuidado mal interpretado. Ele parece gentil no começo, parece até justo. Só que ele cobra tudo junto depois. Cobra em forma de tempo desperdiçado. Cobra em forma de oportunidades que não voltam. Cobra em forma de portas que se fecham sem aviso. Cobra em forma de potencial não realizado que se transforma em frustração silenciosa. Esse é o decreto final que poucos têm maturidade para aceitar. Você não está cansado porque tenta demais. Você está cansado porque vive em conflito com aquilo que sabe que deveria fazer. A exaustão mais profunda não vem do esforço, ela vem da incoerência diária, de acordar sabendo exatamente o que precisa ser feito e escolher não fazer, de se comprometer mentalmente e se trair na prática, de viver negociando com a própria consciência. Isso desgasta mais do que qualquer rotina pesada. Aqui não existe promessa de facilidade. Não existe discurso otimista embalado para agradar. Existe maturidade. Ou você assume o custo do crescimento ou aceita o custo do arrependimento. Não existe terceira via sustentável. Não existe zona neutra. Não existe ficar parado sem pagar nada. A estagnação também cobra. Cobra em silêncio. Cobra aos poucos. Cobra até que um dia você percebe que está mais velho, mais cansado, mais cético e exatamente no mesmo lugar. O decreto final não é uma ameaça, é um lembrete duro e necessário. Um lembrete de que você tem mais controle do que gosta de admitir. De que muitas dores que você carrega hoje não são injustiça, não são azar, não são perseguição do destino. São consequência direta de padrões repetidos. E de que muitas dores que você evita agora vão te encontrar depois, se continuar escolhendo o conforto imediato como estilo de vida. Esse fechamento não é sobre vencer outras pessoas. Não é sobre comparação, status ou reconhecimento externo. É sobre vencer a negociação interna que te mantém pequeno. É sobre encerrar o diálogo com a sua versão fraca. É sobre parar de fazer acordos internos que você já sabe que não vai cumprir. É sobre decidir respeitar a própria palavra como algo sagrado, mesmo quando ninguém valida, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém se importa. O sucesso não transforma quem você é. Ele revela quem aprendeu a pagar o preço certo no tempo certo. Revela quem escolheu o desconforto voluntário em vez da dor compulsória. Revela quem entendeu que disciplina não é punição, é proteção. Proteção contra o arrependimento futuro. Proteção contra a autossabotagem. Proteção contra uma vida vivida no piloto automático. O sucesso apenas expõe o que foi construído no silêncio. O fracasso também revela. Revela quem viveu adiando decisões importantes até que a vida decidiu por ele. Revela quem confundiu potencial com direito adquirido. Revela quem acreditou que entender era suficiente. Revela quem trocou ação por consumo de conteúdo. Revela quem passou tempo demais esperando o momento ideal que nunca chega. Revela quem preferiu se anestesiar em vez de se confrontar. Esse é o ponto final deste vídeo. Não como encerramento suave, mas como corte definitivo. Um corte entre antes e depois. Antes, você podia dizer que estava buscando clareza, inspiração ou motivação. Agora, a clareza está entregue. Daqui para frente, cada escolha sua vai responder a uma pergunta inevitável, mesmo que você tente ignorar. Você está pagando o preço certo agora ou acumulando uma dívida que vai te cobrar mais tarde com juros emocionais? Não é sobre fazer tudo perfeito. Nunca foi. É sobre parar de fingir que não sabe. É sobre agir com integridade interna. É sobre alinhar consciência e comportamento.
É sobre escolher o desconforto que constrói em vez do conforto que corrói. É sobre aceitar que ninguém escapa do custo da própria vida, mas poucos escolhem conscientemente como pagar esse custo. O decreto final é esse: sem floreio, sem suavização e sem promessa falsa. O sucesso é caro, o fracasso cobra juros e a vida sempre recebe, sempre, sem exceções, sem descontos, sem piedade para quem insiste em adiar decisões que já sabe, no fundo, que precisa tomar. A partir daqui, o próximo movimento não é mental, não é emocional, não é discursivo, é prático, silencioso, diário, invisível para os outros, mas absolutamente decisivo para você. A conta já está aberta há muito tempo. A única coisa que resta decidir é se você vai pagar conscientemente ou deixar que a vida cobre do jeito mais caro possível, sem quebrar o clima. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, e não é um elogio, é um diagnóstico. A maioria não chega até o final porque o final exige responsabilidade. Exige assumir que o problema não era falta de informação, não era falta de oportunidade, não era falta de sorte, era falta de decisão sustentada, era falta de compromisso real com o preço que precisa ser pago todos os dias, inclusive quando ninguém está olhando. Então, se você ainda está aqui, alguma coisa dentro de você já cansou de fingir que não sabe. Esse momento não é um encerramento comum. Não é um pedido automático para curtir, comentar ou se inscrever. Isso seria pequeno demais para tudo o que foi colocado na mesa até agora. Este momento é um teste silencioso de coerência, porque tudo o que você ouviu perde força se termina apenas como consumo passivo. Conteúdo forte consumido sem ação não gera transformação. Gera peso, gera frustração, gera aquela sensação incômoda de saber exatamente o que precisa ser feito e continuar não fazendo. Existe uma diferença brutal entre quem se sente inspirado e quem se sente convocado. Inspiração passa rápido. Convocação permanece. Convocação incomoda. Convocação cria atrito interno. E é exatamente esse atrito que separa quem muda de quem apenas assiste. Se este vídeo despertou algo em você, não foi para te motivar, foi para te tirar do modo espectador da própria vida. Comentar aqui não é interação social, é um ato psicológico. Quando você escreve algo público, mesmo simples, você cria um ponto de referência interno. Você deixa de ser apenas alguém que concordou em silêncio e passa a ser alguém que assumiu uma posição. Se fizer sentido, escreva nos comentários. Eu assumo o preço, não para impressionar ninguém, não para receber validação, mas para registrar diante de si mesmo que você não está mais fingindo que não entende o custo da vida que diz querer. Curtir este vídeo não é sobre algoritmo, é sobre condicionamento mental. O cérebro aprende por associação. Quando você conscientemente reforça conteúdos que confrontam, que exigem postura, que não aliviam, você está treinando sua mente a buscar crescimento em vez de anestesia. Parece pequeno, mas pequenas decisões repetidas moldam identidade. Ninguém se torna disciplinado de uma vez, torna-se disciplinado por repetição de escolhas alinhadas. Se inscrever neste canal não é esperar motivação constante. Aqui não existe promessa de conforto, existe compromisso com clareza. Se inscrever é escolher um ambiente mental específico. É decidir com que tipo de mensagem você vai se expor ao longo do tempo, porque ninguém cresce em ambientes errados. Você se torna o resultado do que consome, do que normaliza, do que permite entrar na sua mente diariamente. Este canal não foi criado para agradar, foi criado para formar. Compartilhar este vídeo não é convencer ninguém, é encontrar quem já está pronto para ouvir. Pessoas que cansaram de romantizar sucesso, que cansaram de buscar atalhos, que cansaram de confundir talento com desculpa. Pessoas que entenderam que fracasso raramente é um evento isolado.
Ele é a soma silenciosa de escolhas adiadas, conversas evitadas, desconfortos negociados. Talvez este conteúdo tenha te incomodado, talvez tenha gerado resistência, talvez você tenha sentido vontade de discordar em alguns pontos. Isso é um bom sinal. Indiferença é o verdadeiro fracasso. Confronto consciente é crescimento. Onde existe resistência, existe algo que precisa ser trabalhado. E ninguém cresce apenas concordando com tudo que ouve. Este vídeo não termina com uma frase bonita. Termina com uma responsabilidade clara. Quando você fechar esta tela, nada muda automaticamente. A vida não facilita. O preço não diminui. A diferença é que agora você não pode mais fingir que não sabe. Ignorância é confortável. Consciência exige postura. A partir daqui, cada adiamento passa a ser uma escolha consciente, não mais um acidente. Você não precisa sentir nada especial agora. Não precisa estar motivado. Motivação é volátil. O que sustenta a mudança é decisão operacional. É fazer algo diferente hoje, mesmo pequeno, mesmo desconfortável, mesmo invisível. É interromper um padrão antigo e começar outro. Não amanhã, não segunda-feira, não quando estiver mais preparado. Preparação vem depois da ação, não antes. Este canal existe para quem entendeu que crescimento real é solitário em muitos momentos, que ninguém aplaude o processo, que disciplina raramente recebe reconhecimento imediato. Mas também para quem entendeu que viver sem direção custa muito mais caro do que qualquer esforço consistente. O fracasso não anuncia a fatura, ele apenas cobra com juros lá na frente. Então fique, se isso fez sentido. Fique, se isso te incomodou. Fique se você sentiu que alguma coisa precisa mudar, mesmo sem saber exatamente como ainda. Porque aqui não se vende ilusão. Aqui se constrói postura. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. A escolha nunca foi sobre sucesso ou fracasso. Sempre foi sobre qual preço você está disposto a pagar conscientemente, porque você paga de qualquer forma. A diferença é se você vai pagar construindo ou pagando perdendo. A decisão não é grandiosa, é diária e começa agora, quando o vídeo acaba. Se este vídeo te confrontou, não ignore isso. Confronto é o primeiro sinal de mudança real. Se inscreva neste canal não para se sentir motivado, mas para ser lembrado todos os dias do preço que precisa ser pago para viver acima da média. Curta este vídeo como um compromisso silencioso com você mesmo. Um sinal claro de que você não quer mais conteúdo fácil, quer clareza, disciplina e direção. E comenta aqui embaixo uma única palavra: decisão. Não para mim, para você. Para marcar o ponto exato onde você parou de adiar e começou a assumir o controle. Compartilhe este vídeo apenas com quem você sabe que está cansado de desculpas e pronto para assumir responsabilidade. Porque sucesso custa caro, mas continuar do jeito que está custa muito mais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, faça o que precisa ser feito.